Agora, se você recebe esse tipo de informação que ele recebeu, você publica ou guarda num cofre? Evidentemente eu guardaria. Eu ia virar e falar, aqui não beleza, tem nada. Se fosse uma imagem do Sérgio Moro com uma arma atirando em alguém, eu ia falar, opa, agora sim. Não, peraí, ele conversou com... Peraí. Não tem A Lava nada, Jato não. retornou Jornalista ou você é um bilhões. cofre? Não, eu sou Então uma põe pessoa... 100, Você acredita nesse papo? Vamos jogar franco se aqui. você tem um Você material saiu da na mão, faculdade você tem agora? que- Isso é papo Não, de não, faculdade. Não, Ai, Caio, então, não. a Nesse missão nível de do conversa, não, jornalista Caio. Nesse é nível de mudar o conversa, você não vai mundo. falar A assim, não. missão... Nesse nível de conversa, não. Aí, Não, peraí. desculpa, eu não quero faltar com respeito. Você é meu amigo, até te Então considero tá bom, pessoal. agora Vamos lá, você de continua. volta ao Eu não plano do quis dizer respeito você, aqui. Felipe Vamos continuar, Garrafa. é. Não, peraí. Deixa eu só terminar, porque senão vai ficar feio aqui também. Ah, o cara desrespeitou o colega. Garrafa, não é uma crítica a você, Felipe Garrafa. O sujeito que deixa a faculdade acredita que o papel do jornalista é mudar o mundo. Você tem uma responsabilidade social, cara. Não dá pra você causar um abalo sísmico por uma simples vaidade de eu vou dar o furo do ano. Não tem nada ali. Mas se o você Globo tem uma todo reportagem ferrado. que vai abalar com a economia do país, você publica ou segura em prol da reforma da Previdência? Se for um furo de reportagem importante, opa, Até que vai aqui tá... abalar com a estrutura do país. Nessa magnitude dessa do Intercept, mas eu não soltaria de jeito Não nenhum. no conteúdo, mas Não, eu evidentemente que não não. daria. Evidentemente Bom, que não. E ainda caguetaria pras autoridades. Ó, chegou aqui, ó. Quem me mandou foi esse cara aqui. Esse cara tá fuçando o celular das autoridades, do ministro, da justiça e Mas tudo mais. Você é jornalista, não cofre. Não, senão se guarda, você muda, trabalha no escritório, beleza. Aí você... Eu sou um jornalista, não, eu sou um ser humano. Jornalista que eu paguei ali 4 anos numa faculdade e me formei. Isso é bobagem, isso é balela. Primeiro a gente tem que virar e falar, é mais é a sua importante opinião. para o país. Não é minha opinião, é uma responsabilidade civil, cara. O juiz Sérgio Moro simplesmente deu um pontapé inicial no processo que, a gente tem que pegar esses caras porque esses caras têm recurso atrás de recurso, eles vão conseguir recorrer e não sei o quê. O cara ele só fez o que tinha que ser feito pra prender uma quadrilha que tava abrindo a torneira. Precisava de ser desvio de feito, dinheiro. não precisava ser feito de jeito nenhum. Os Não, fatos deixa estão eles, continuam ali. Os As fatos provas estão ali, os existem. processos estão ali, o Dallagnol tá trabalhando, juntando provas. O Sérgio Moro não precisa entrar em conluio, basta ele receber o processo e julgar. O que a gente tá dizendo é que tem um fato jornalístico ali, a raiz da conversa, como ela começou. Tem um fato jornalístico ali. É relevante pra É sociedade? relevante pra sociedade? São revelações que merecem enxergar a luz do dia? Merecem. E é o que qualquer jornalista faria. Você disse que não faria. Ok. Eu não faria. Eu quero começar esse vídeo aqui propondo um cenário para vocês. Vamos supor que você seja um médico e você esteja de plantão na emergência e você é o único médico nessa emergência. Então chega um paciente em estado grave, bastante ferido, e vai para a sala de emergência e você é o responsável por cuidar dele. Só que no caminho para a sala de emergência você ouve uma conversa no corredor e as pessoas dizem que aquela pessoa ali, aquele paciente em estado grave, ele é um psicopata, ele é um serial killer e ele já matou mais de 15 crianças com requintes de crueldade. É uma pessoa altamente perigosa e ele está ferido porque a polícia encontrou o paradeiro dele e ele reagiu e a polícia o baleou. Então você, médico, agora tem a obrigação de salvar a vida de um psicopata, de um serial killer. O que você aí faria? Você cuidaria dessa pessoa? Você trataria essa pessoa? Você salvaria a vida desse criminoso? Ou você deixaria ele morrer? Ou você se omitiria? Porque isso aqui propõe um alto dilema ético. Porque como médico, você se comprometeu a seguir um código de conduta, um código de ética. Você fez um juramento de salvar as vidas. No primeiro artigo do Código de Ética Médica diz o seguinte, que olha, artigo 1. A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. Então, seu paciente ali não importa se ele é um criminoso, não importa se ele é uma pessoa inocente, não importa se é alguém que você odeia, que você abomina. Você tem a obrigação, enquanto médico, de tratar essa pessoa, de salvar essa vida, se for possível. Inclusive, no capítulo 3 desse código, diz o seguinte aqui, olha, primeiro artigo, é vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Então, o médico não pode se omitir de tratar um paciente. O artigo 7º fala sobre isso aqui, olha, deixar de atender em setores de urgência e emergência quando for de sua obrigação fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria. Ou seja, se você for, nesse caso aqui, o único médico da emergência, você não pode se recusar a tratar um criminoso, um serial killer, um assassino de crianças. Você não pode. É o código de ética, é o juramento que o médico fez. Isso pode ir contra a sua consciência. Talvez você pense que seja melhor que essa pessoa morra, porque se você salvar essa pessoa, ela pode vir no futuro a matar outras pessoas. Mas você, na sua profissão, naquilo que você escolheu fazer, naquilo que você optou na sua carreira, escolheu salvar vidas.
independentemente de quem quer que seja essa pessoa. Eu quero citar um outro caso aqui, que é um exemplo do filme Cidade de Deus, que é um dos maiores filmes brasileiros. Se você não assistiu ainda, assista. É um filme incrível. E trata da história do Buscapé, que é um jovem que mora na Cidade de Deus, na favela, e ele acompanha a história do tráfico de droga na favela e da guerra entre facções criminosas dentro da favela. O Buscapé sonha em ser um fotojornalista, ele quer ser um fotógrafo, trabalhar em jornal, fotografando para jornal. No final do filme, ele tem a oportunidade de tirar 2 fotos. Uma foto é de um caso grave de corrupção e outra foto é de um assassinato. E ele tem uma escolha diante dele, ele tem um dilema diante dele. Ele diz o seguinte: se eu enviar essa primeira foto aqui de corrupção, eu vou ficar famoso. Ele vai se tornar um fotógrafo famoso, reconhecido em todo o país. Se ele publicar a segunda foto, ele vai conseguir a profissão de fotojornalista, que é o que ele quer. Só que na primeira foto, se ele publicar aquela foto ali, ele vai entrar em colisão, ele vai entrar em conflito com forças poderosas, autoridades que podem persegui-lo e matá-lo. Então ele tem esse dilema. Ele publica a foto que realmente é importante para a carreira dele, que vai lançar, que vai catapultar a carreira dele à estratosfera e torná-lo um fotógrafo famoso, ou ele publica uma foto corriqueira, de certo modo, mas que vai dar um emprego para ele. Naquele momento, o Buscapé ainda não está sujeito a regras éticas de jornalista, porque ele não é um jornalista ainda. Ele é alguém que quer se tornar um jornalista. Então ele opta pelo que é mais simples para ele, aquilo que vai pôr a vida dele em menos risco. Tem um outro caso que já mencionei anteriormente aqui, que é do Roberto Saviano, que é um jornalista italiano, um repórter italiano, e ele fez uma escolha perigosa para a vida dele. Certo dia, ele saiu na cidadezinha italiana, lá onde ele morava, e leu o nome de todos os principais líderes da Camorra, da máfia italiana. E depois ele escreveu um livro que é Gomorra, chamado Gomorra, e nesse livro ele conta as ramificações da máfia italiana pelo mundo. Como a máfia napolitana tem desmembramentos pelo mundo inteiro e é altamente influente, altamente poderosa, e dita os rumos do comércio e da economia de vários países. Esses 2 atos do Saviano, de ler publicamente o nome dos criminosos, dos mafiosos, e de lançar um livro que se tornou best-seller mundial, contando a história da máfia napolitana, tornou Saviano o inimigo número 1 da Camorra. Atualmente, ele vive sob escolta policial permanente. Ele vive escondido. Ele não pode sair à rua. Essa é a vida do Saviano desde 2008. Há mais de 10 anos ele tem que viver escondido, com medo da morte, com medo de ser executado pela Camorra. Numa entrevista recente, ele disse que se arrepende de ter feito isso. Que se ele tivesse escolha, se ele soubesse as consequências do que ele fez, que ele não teria feito isso. Que ele teria optado por não confrontar a Camorra. Porque isso acabou com a vida dele. Nunca mais foi a mesma. Talvez nunca mais seja a mesma também. O que o Saviano tinha diante dele era um dilema ético, profissional de jornalista. A obrigação dele era de revelar ao público aquilo que ele sabia sobre a Camorra, sobre os mafiosos. Era a obrigação profissional dele. É aquilo que ele deveria ter feito como um profissional jornalístico que ele decidiu se tornar. Só que isso destruiu a vida dele. Quando você escolhe uma profissão, em vários casos, pelo menos, você também escolhe, você opta por seguir certos códigos de conduta profissional, certos códigos de ética. Se você for um professor, por exemplo, você se compromete a ensinar os seus alunos da melhor maneira possível, a educá-los, a compartilhar com seus alunos conhecimentos verdadeiros sobre o mundo. É a sua missão enquanto professor, torná-los cidadãos e profissionais melhores, torná-los pessoas melhores no futuro. Isso vale para um policial, para um bombeiro, que decidem proteger as pessoas. Se você se torna um bombeiro, por exemplo, você vai lá pôr a sua vida em risco para salvar pessoas. Se você for um policial, você vai pôr a sua vida em risco para proteger os cidadãos, para proteger a sociedade. E quando um bombeiro não faz isso, se recusa a pôr a vida em risco para salvar alguém, ou quando um policial se corrompe e passa a prejudicar o cidadão em vez de ajudá-lo, eles estão violando códigos de ética da profissão deles. Eles estão violando aquilo que eles se propuseram a fazer. Por que eu estou falando desses casos aqui? Por que eu estou mencionando essas questões éticas de profissão? Como vocês viram no vídeo do começo aqui, esse foi um trecho após a entrevista que o Glenn Greenwald deu para a Rádio Bandeirantes ontem. A entrevista foi mais uma entrevista absurda do qual ele fez parte. Na verdade, havia um tom agressivo ali de julgamento, como se o Glenn Greenwald expor uma informação de interesse público que afeta o rumo do Brasil, que afeta a política brasileira, que expõe atos antiéticos e ilegais de poderosos, fosse errado. O Glenn Greenwald tem se batido contra forças que não apenas são políticas ou do judiciário, mas tem se batido contra a própria imprensa brasileira, que tem condenado o Glenn por ter exposto as informações. O Glenn fez algo que a profissão dele exige, que é o comprometimento ético da profissão dele, que é expor as informações de acordo com os fatos do interesse público. Eu quero ler para vocês aqui o Código de Ética dos Jornalistas. No artigo,
É dever do jornalista divulgar todos os fatos que sejam de interesse público. Todos os fatos que sejam de interesse público. Mais adiante aqui, valorizar, honrar e dignificar a profissão. Opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal de Direitos do Homem. Combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida com o objetivo de controlar a informação. Ou seja, é um dever do jornalista. Aquilo que o Glenn fez ao expor esse conluio entre o Sérgio Moro com o Dallagnol, que era o promotor da República, ao expor esse conluio, ele fez o dever dele de jornalista. Ele fez o trabalho dele, ele cumpriu aquilo que se espera de um jornalista sério, de um jornalista responsável. Ele não fez nada mais do que a obrigação dele como jornalista, aquilo que ele escolheu fazer na vida dele. Em algum momento da vida dele, o Glenn decidiu abandonar a carreira dele de advogado e se tornar um jornalista. E nesse momento, ele optou por seguir esse código de conduta aqui, esse código de ética daqui. Divulgar todos os fatos que sejam de interesse público. Combater e denunciar todas as formas de corrupção. Esse é o trabalho do jornalista. Essa é a profissão que ele escolheu. E por incrível que pareça, ele está agora se batendo contra jornalistas brasileiros que não acreditam nisso aqui. Que estão duvidando das motivações do Glenn. Que estão questionando a escolha dele de fazer aquilo que ele deveria fazer, a profissão dele. E daí ontem ele se deparou com esse Caio Rocha, da Rádio Bandeirantes. E no final ele diz que se fosse ele na posição do Glenn, se uma fonte houvesse contactado o Caio Rocha para divulgar as informações, os vazamentos das conversas entre o Moro e o Dallagnol e a Força-Tarefa da Lava Jato, que ele não publicaria essas coisas, que ele não divulgaria essas coisas, e mais do que isso, que ele entregaria a fonte às autoridades brasileiras. Inclusive, esse é um outro artigo aqui do Código de Ética. É o artigo 8º aqui. Sempre que considerar correto e necessário, o jornalista resguardará a origem e a identidade de suas fontes de informação. Esse é o Código de Ética do jornalista. Qualquer jornalista sério, profissional, deveria seguir isso aqui. E esse Caio Rocha, ele não apenas é agressivo e ofensivo e desrespeitoso com o entrevistado, que é o Glenn, que ele é desrespeitoso a fazer isso, como ele é desrespeitoso também com seus colegas de bancada, outros jornalistas também, que se indignam quando o Caio Rocha fala essas coisas. O que a gente está falando aqui, gente, são questões éticas essenciais, são questões de confiança, de credibilidade. Quando você escolhe uma profissão, por exemplo, o médico, o caso inicial aqui proposto, você escolhe ser médico. Você escolhe salvar vidas. Você opta, você se compromete, você promete, você jura que vai salvar vidas. Um paciente, quando vai te procurar no seu consultório, ou no hospital, onde quer que você esteja, ele confia que você não vai matar esse paciente. Não vai matá-lo. Ele confia que ele vai procurar você e você, médico, dará o melhor tratamento que ele merece, que ele precisa. É uma questão de confiança, de credibilidade. Uma fonte, quando procura um jornalista, e ela tem uma informação valiosa, e de interesse público, acima de tudo, que isso que é o essencial, quando ela procura um jornalista, ela confia que esse jornalista aqui vai protegê-la, proteger sua integridade física, proteger seu anonimato, se for necessário, e que revelará ao mundo aquela informação essencial para o interesse público. Quando o jornalista como esse Caio Rocha diz que não faria isso, que não divulgaria essa informação, e mais do que isso, denunciaria a fonte, ele é um péssimo jornalista. Ele está violando a confiança da fonte dele primeiro, da pessoa que confiou nele, e estará violando o interesse público dos ouvintes da Rádio Bandeirantes. O desrespeito desse Caio Rocha não foi apenas com o entrevistado, com um colega de profissão que é o Glenn Greenwald, foi um desrespeito aos colegas da banca dele, foi um desrespeito aos colegas da Rádio Bandeirantes também, aqueles que estavam no estúdio com ele, foi um desrespeito aos ouvintes também, porque ali você sabe que é uma pessoa que não tem compromisso com os fatos, com a realidade, com o interesse público, você sabe que você não pode confiar naquela pessoa, porque se ele receber uma informação importante, crucial, de interesse público, mas que vá contra os princípios individuais dele, os princípios pessoais dele, que ele não vai publicar esse material, que ele não vai divulgar esse material. O compromisso do Caio Rocha é com ele próprio, com aquilo que ele acha que é certo, e não com o que os ouvintes ou a sociedade merecem ouvir. É uma vergonha para o jornalismo. Esse sujeito aqui é uma vergonha, é um desrespeito à classe jornalística. É um desrespeito ao código de ética jornalística. É um desrespeito ao você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Você tem uma pessoa ali que disse claramente, com todas as letras, que ele não defende o interesse público, que ele não defende aquilo que os ouvintes merecem ouvir, que ele defende aquilo que ele acha que é o certo. O que o Glenn tem feito agora com essa denúncia na Intercept do Moro e da Lava Jato, do Dallagnol, não é apenas expor uma corrupção interna no judiciário para fins políticos,
para retirar o PT da jogada, para prender o Lula, para distorcer a justiça com fins políticos, com intenções claras e distorcidas políticas, mas ele também está expondo a sujeira da imprensa brasileira, ou de uma parte da imprensa, ou de uma grande parte da imprensa brasileira. O Glenn tem exposto o que é que um jornalista sério faz, o cuidado com a notícia, o interesse público, a proteção das fontes. Ele tem exposto aquilo que qualquer jornalista promete fazer. E aparentemente não é aquilo que os jornalistas brasileiros pensam, ou muitos deles não pensam isso. Ele tem exposto que muita gente acreditava antes já, que a própria imprensa brasileira também tem um alto viés político, que também tem interesses políticos por trás. Que antes de ter compromisso com os ouvintes, ou com os espectadores, ou com os leitores, tem um compromisso com poderosos também. O Caio Rocha é um exemplo disso. É alguém que se preocupa mais com o Moro, com o destino do Moro, com o destino do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, do que ele tem preocupação com você, espectador e ouvinte da Rádio Bandeirantes. O Caio Rocha está disposto a violar o Código de Ética Jornalística para defender atos antiéticos e ilegais do Sérgio Moro. E isso é uma vergonha, isso é deprimente. Isso reflete muitas escolhas que muitos brasileiros fazem cotidianamente. Entre uma decisão ética, a correta, e difícil, e comprometedora, e que pode pôr sua vida em risco, que é o que o Glenn está passando agora. O Glenn é a família dele, como o Davi Miranda também, sendo ameaçado de morte agora. É você escolher o que é o certo, o que é o justo e perigoso, e você escolher o que é o fácil, o mais simples, o mais conveniente. Muita gente se depara com essa decisão diariamente e opta pelo fácil e pelo antiético. Você não pode ter esperança de combater a corrupção no Brasil, dos poderosos, dos políticos, quando o judiciário também é corrompido, quando o juiz é capaz de se corromper para poder prender corruptos e quando a imprensa também é corrompida. Quando a imprensa está disposta a se corromper para defender juízes corruptos. Que tipo de esperança você pode ter de melhorar alguma coisa em termos de corrupção no Brasil? Porque a corrupção não é apenas corrupção de político, é corrupção diária também, cotidiana, do dia a dia. É quando um cidadão propõe um suborno para um policial para limpar a barra dele. Isso também é corrupção. É quando o jornalista diz que não divulgaria informações para proteger um corrupto também. Isso também é corrupção. Isso leva a uma tremenda quebra de legitimidade, de credibilidade e de confiança nessas pessoas. Como é que você vai confiar agora no jornalista que diz que não divulgaria uma notícia importante para você? É lamentável, é lamentável. Vou deixar para vocês aqui o link da entrevista na Rádio Bandeirantes para vocês assistirem, conferirem e fazerem seu próprio julgamento. Para mim foi uma coisa assim deprimente e lamentável. Mas o que vocês pensam sobre essa questão aí? Essas questões éticas envolvendo profissões. Qual é o dever de um jornalista? Me diga no comentário aqui embaixo. Deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.